Olá, bom dia. Hoje, 18 de março, segunda-feira, iniciando a semana, né? E nada melhor do que iniciar a semana caminhando com Deus, né? Vamos falar sobre andar com Deus. E eu quero ler um texto bíblico que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim, ó: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifícios. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Bom, a gente percebe aqui que esse texto fala sobre a conclusão das obras que Salomão intentou fazer. Ele fez uma casa para ele que demorou 13 anos para ficar pronta. E o templo demorou 7 anos, né? E quando ele concluiu tudo, ele fez um culto de gratidão, uma festa que durou vários dias. E a presença de Deus era tão forte no templo que os sacerdotes não podiam ficar em pé. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam ficar em pé porque a atmosfera estava cheia da presença de Deus naquele lugar. Então, no final de tudo isso, quando Salomão já tinha dispensado o povo, já estava a calmaria pós-festa, né? O Senhor aparece para ele e faz promessas para ele, né? O Senhor vai dizer para ele que gostou da obra, gostou disso tudo, gostou de tudo que aconteceu e estava disposto a novamente uma aliança com o povo caminhar com ele, né? Tinha tudo para dar certo. Era isso que Deus estava querendo dizer para ele, né? O Templo de Salomão foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro de algumas listas feitas por algumas pessoas importantes do mundo antigo, o Templo de Salomão constava como uma das 7 maravilhas do mundo. Então, Salomão caprichou. Ele deu o melhor de si com os melhores materiais de todo o mundo que ele solicitou de vários reis para construir um templo bem bonito para o Senhor. E o Senhor gostou dessa prontidão, desse coração inclinado, né, da parte de Salomão, né? E Deus se compromete com o povo, né? Ele vai dizer aqui que se houver calamidades no mundo, se ele promover calamidades no mundo, né? Versículo 12, versículo 13, ele fala assim, ó: se eu fechar os céus para que não chova, se eu ordenar gafanhotos para que consumam a terra, se eu enviar peste entre o povo. Percebe então? Existem algumas calamidades que acontecem, não todas. A gente sabe que Deus controla todas as coisas, mas tem certas coisas, algumas calamidades que acontecem que tem a ver com a própria ação do homem. Mas existem algumas calamidades que acontecem que são de procedência divina. Muitas vezes o próprio Deus promove calamidades no mundo para chamar a atenção da humanidade, chamar a humanidade de volta a si. Então, quando Deus, a gente vê aí, ontem eu vi no jornal, na internet, sensação térmica, eu acho que de 60 graus no Rio de Janeiro. Você está louco. Você está louco. Então, olhe bem, quando Deus permite que as ordens naturais comecem a entrar em convulsão, então você tem calores absurdos, você tem tsunamis, você tem terremotos, você tem uma série de coisas acontecendo ao redor do mundo. Isso tudo indica Deus chamando o povo de volta, chamando as pessoas de volta a prestarem atenção nele, a olharem para ele, a buscar a face dele, né? E ele fala assim: ainda que eu faça isso tudo, que eu cancele a chuva por um tempo, que eu permita que gafanhotos consumam a terra, que eu envie doenças para o mundo, ainda que eu faça isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e então eu vou ouvir do céu, né? Se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, eu vou derramar sobre a vida desse povo bênçãos sem medidas. Deus se compromete com o povo, né? Ele se compromete a abençoar o povo. O povo precisava reconhecer, as pessoas, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Quando ele fala assim, se humilhar, quer dizer reconhecer a soberania de Deus. A humildade tem a ver com o fato de eu saber que Ele é maior do que eu. Humildade tem a ver com o fato de eu tratar as pessoas maiores do que eu, né? E no caso aqui especificamente, eu considerar
no meu coração, na minha vida, eu considerar que de fato Deus é soberano, é maior do que eu. Então eu tenho que andar com Deus em humildade, né? Ontem nós lemos na igreja lá Jeremias 18, de 1 a 6, que Deus fala com Jeremias: desce à casa do oleiro. E aí nós falamos um fato curioso, é que o povo de Jerusalém, os judeus nunca falavam vamos descer a Jerusalém, ainda que alguns lugares geograficamente fossem mais altos, né? Jerusalém aqui, algum lugar aqui, eles nunca falavam vamos descer, sempre falavam vamos subir a Jerusalém, porque na cabeça deles Jerusalém tinha essa proeminência, e os moradores de Jerusalém também se sentiam assim, né? Então o Jeremias, que era alguém que estava naquelas redondezas do reino de Judá, Deus fala com ele: desce a Jerusalém, desce lá à casa do oleiro, que eu vou falar contigo. Então, para estar com Deus, a gente tem que aprender a descer, aprender a se humilhar. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, Deus convida o povo a um caminho da humildade, às sendas da humildade, para ser abençoado por Ele, né? Aí ele fala assim, orar a oração sincera, né? Orar, eu falar com Deus sobre as minhas mazelas, sobre a minha vida. Muitas vezes a gente fala com Deus muita coisa, mas não fala sobre nós mesmos, as coisas que estão acontecendo dentro dos nossos corações, as pretensões espirituais que a gente tem de querer melhorar, de querer crescer na presença dele, de querer ser um gigante espiritual. Esse tipo de oração muitas vezes a gente não faz porque a gente talvez não está disposto a pagar o preço, né? O Salmo 37, o salmista disse assim, ó, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, eu posso habitar na casa do Senhor. Então, a buscarei. E aí a gente sabe que se eu pedir a Deus para eu ser um gigante espiritual, para eu ser melhor espiritualmente, para eu ser um crente melhor, se eu falar isso com Deus, Ele vai cobrar de mim um pouco mais de humildade, um pouco mais de oração sincera, um pouco mais de leitura da palavra, estudo da palavra. Ele vai cobrar de mim que eu seja mais perdoador. Ele vai cobrar de mim. Então, muitas vezes eu não estou disposto a pagar o preço. Então, esse tipo de oração, às vezes a gente evita. A gente dobra o joelho para falar com Deus as coisas periféricas, as coisas que a gente quer que aconteça, as coisas que a gente quer conquistar, os familiares que a gente quer que sejam abençoados, os amigos. A gente vai com orações periféricas, orações que estão ao nosso redor, mas que muitas vezes não está ligado conosco diretamente. Então ele vai dizer aqui o seguinte, quando ele fala orar, porque se você observar, ele fala assim, orar e buscar a minha face. Tá? Duas coisas separadas, duas coisas distintas. Então orar tem a ver com isso, que eu rasgar meu coração, abrir minha alma diante de Deus e falar com Ele, Senhor, a minha situação é essa, eu cometi esse pecado, eu não quero mais cometer esse pecado, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa intenção de servir ao Senhor, eu falar sobre aquilo que eu quero ser para Deus, que eu não consigo, eu admitir a minha pequenez, a minha fragilidade e a grandeza de Deus que pode muito bem se fazer forte nas minhas fraquezas, né? Isso é orar. Né? E quando ele fala assim, buscar a minha face, é buscar a minha presença, não ter medo da minha presença. Porque quando a gente está numa situação de pecado, a gente se esconde de Deus. A gente não quer ouvir Deus, a gente quer falar com Deus. A exemplo disso, você tem Adão, né? Adão tinha o privilégio de encontrar com Deus todo final de dia, segundo diz as Escrituras, né? Toda viração do dia, Deus estava lá para falar com Adão, mas o dia que ele estava numa situação complicada, ele se afasta, ele se esconde de Deus. E aí Deus fala, cadê você, Adão? Você está escondido por quê? O que aconteceu? Ah, porque eu estava nu. Ah, mas como que você estava nu? Como você sabe que você estava nu? Quando a gente está numa situação de débito com Deus, a gente procura se esconder. E é nesse momento também que a gente faz orações periféricas, né? A gente não quer abrir o coração para falar com Deus, né? E aí ele fala assim, andar na minha presença. Quando ele fala que se humilhar e buscar a minha face e buscar a presença de Deus sem medo. Pode vir, Senhor, pode vir, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar diante do Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero que o Senhor veja a minha face, eu quero estar cara a cara com o Senhor, eu não quero ter medo do Senhor, eu quero ter respeito, claro, mas eu preciso do Senhor, eu preciso ver o Senhor, eu preciso ver a tua face, eu preciso caminhar com o Senhor. Então é isso que o texto está querendo apresentar para a gente aqui, né? Por isso que está distinto entre orar e buscar a face, né? E ele fala, deixar os seus maus caminhos, né? Se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, abandonar os maus caminhos, quer dizer, buscar o caminho de retidão. Então, buscar o caminho de retidão, a Bíblia fala sobre Jó, a Bíblia fala assim, Jó se desvia do mal. A palavra de Deus nos mostra quais são os caminhos que não são de retidão. A palavra de Deus no Salmo 1 diz que se eu andar nos caminhos do Senhor e evitar os caminhos dos perversos, os caminhos dos ímpios, eu serei uma pessoa abençoada. Então ele fala, você quer ser abençoado? A receita está aqui. Segundo Crônicas 7,14, a receita está aqui. A receita é se humilhar, andar humildemente com o Senhor,
orar, rasgar o coração diante de Deus, falar sobre as mazelas do seu coração, do meu coração, andar com Deus, né? Querer que Deus pode vir, Senhor, pode vir se manifestar. Eu quero estar face a face com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor. Eu preciso que o Senhor ande comigo. Eu quero andar com o Senhor, né? E ele fala: se converter, abandonar seus pecados, né? Desistir dos caminhos maus. Essa é a receita que ele fala. E aí, então, a partir daí, Deus se compromete com o povo. Ele fala que ele vai ouvir, ele fala que ele vai perdoar, e ele fala que vai abençoar, né? Ele diz assim, ó: então eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra, né? Então Deus está disposto a ouvir dos céus. Ele está disposto a perdoar os nossos pecados, porque ele sabe que o nosso pecado faz separação entre ele e nós, né? Deus não pode contemplar a nossa vida, a gente vivendo uma vida de pecado. Então ele sabe disso. Eu vou perdoar os pecados de vocês, vou quitar o débito para que a gente possa caminhar juntos, né? E mais, eu vou abençoar a vida cotidiana de vocês. Porque as bênçãos do Senhor não são só para depois da morte, é para aqui também. Quando ele fala sarar a terra aqui, ele está falando para um povo que vivia da agricultura, que precisava que a terra germinasse suas sementes, que as árvores dessem frutos. Por isso que o Salmo 1 faz. O Salmo 1 vai falar sobre a árvore frondosa que dá fruto a todo tempo, né? Porque isso é agradável, era bom para um povo que vive da agricultura. A gente aqui talvez não consegue entender isso com profundidade, porque a gente vai no mercado e compra tudo que a gente quer. Se você quer comer uma maçã, embora esteja cara a maçã, mas você vai lá no mercado e compra, você compra banana, você compra o alface, você compra couve, você compra tudo. Eles não tinham como comprar, eles tinham que produzir, eles tinham que jogar a semente no chão, plantar as mudas no chão e pedir a Deus para abençoar esse plantio, para que eles tivessem alguma coisa para comer, senão iam ficar com fome. Então Deus fala assim: eu vou sarar a terra de vocês, eu vou fazer com que tudo que vocês façam prospere mesmo, de verdade. Mas para isso, ande comigo, abandone seus pecados, busque a minha face, seja humilde na caminhada comigo, e a sua vida vai começar a ser abençoada, vai começar a frutificar, sabe? Vai começar a frutificar. E o versículo 15, finalmente, vai dizer assim, ó: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Faz coro lá com João 4:23, né? Que Deus está procurando essas pessoas. Essas pessoas que se humilham, essas pessoas que oram, essas pessoas que querem andar com Ele, essas pessoas que abandonam os maus caminhos. Deus está procurando essas pessoas, porque esses são os verdadeiros adoradores, né? E para essas pessoas Deus vai se manifestar e vai abençoar com certeza, né? Deus observa atentamente a nossa adoração. E quando Ele observou a adoração de Salomão, nesse capítulo 6 de 2 Crônicas, Ele gosta de tudo que viu, ele gosta do quebrantamento, ele gosta da festa, ele gosta do comprometimento que o povo estava se colocando diante dele ali. Ele gosta disso. E ele fala: Salomão, se esse povo continuar andando desse jeito, eles vão ser muito abençoados. Então, tem bênção para a minha vida e para a sua vida também. Tem bênção. Corriqueiramente, tem bênçãos. Né? Tem coisas que às vezes estão travadas na minha vida e na sua, que talvez está faltando da nossa parte um ajuste com Deus, né? E se a gente fizer esse ajuste, com certeza, as bênçãos de Deus irão nos alcançar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra e que ela seja o alimento da nossa alma e faça diferença na nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus nos abençoe, né? E nos conceda uma semana de vitória na presença dEle. Adriana, aquele abraço, e Flávia e todos os demais irmãos que estão aí, aquele abraço.